Olá, pessoal, boa tarde, bom dia, boa noite, não sei o que que é para vocês aí nesse momento, né? Tô chegando aí para trazer mais um dos nossos vídeos, conforme a gente combinou, né? Mais um dos nossos capítulos lá do livro No More Mr. Nice Guy, do Robert Glover. Só para contextualizar, nessa série a gente está falando de um capítulo por vídeo, né? E a ideia é a gente concluir nessa série aqui todo o livro, claro, dando eu vou dar os meus pitacos em relação ao que está lá no livro, né? Mas vou tentar ser o mais fiel possível, né? Para não tirar a essência do livro. Nos momentos que tem alguns momentos que eu não vou concordar, daí eu vou falar aqui para vocês, mas de qualquer forma eu vou trazer para a gente estar discutindo. Agora a gente está no capítulo 2, né? No anterior, no capítulo 1, a gente estava falando sobre a introdução mesmo do livro, então o autor ali, ele deu paralelo, panorama, ele deu um panorama geral sobre o livro, né? O que está sendo tratado lá. E então muita coisa que a gente falou no capítulo anterior vai se repetir aqui, mas agora sim a gente vai aprofundando em cada um dos aspectos ali que ele está tratando. E nesse capítulo em especial ele fala bastante sobre os paradigmas, né? O paradigma do cara legal. Então a gente falou um bocadinho no vídeo anterior, então se você perdeu, recomendo que você volte lá dar uma olhadinha. Mas paradigma basicamente é aquilo que é como se fosse um conjunto de ideias que ele sustenta, ele está por trás do nosso pensamento, das nossas ações, dos nossos comportamentos. Todos nós temos, a gente mais de um, muitas vezes, e esse paradigma, ele pode ser, eu gosto de comparar o paradigma com óculos, né? Quando a gente bota lá o óculos, tudo que a gente enxerga vai atravessar, vai ser absorvido primeiro, vai ser permeado pelo óculos, e aí aquela informação chega para a gente, ou seja, essa informação ela é de alguma forma alterada pelo óculos, né? E isso é mais ou menos o que acontece com o paradigma. A gente não tem como dizer que a gente tem acesso à informação objetivamente falando, por assim dizer, olhando de uma perspectiva mais psicológica, porque a gente sempre vai estar absorvendo informação através desse paradigma, através dessa lente, né? Uh, então, o cara legal, ele vai ter um paradigma específico. Então, eu vou me remeter aqui nesse vídeo ao paradigma do cara legal, né? O paradigma do cara legal, ele é esse conjunto de pensamentos, de comportamentos, em que o sujeito ele vai estar sempre focado nos outros. Então, ele vai dar importância para que os outros, para aquilo que os outros querem, para aquilo que os outros precisam, segundo a cabeça dele, e na cabeça do cara legal isso é sempre mais importante que aquilo que ele precisa, aquilo que ele está buscando, né? Então, na prática, a gente vai ter alguns resultantes disso, né? Que seria a negligência às próprias necessidades, por exemplo. Então, o cara legal, ele vai muitas vezes deixar sua necessidade de lado, ou sua vontade de lado, porque aquilo não seria, em teoria, a vontade do grupo, ou a vontade daquela pessoa, ou que seria melhor para todo mundo, por assim dizer. Essa costuma ser a justificativa do cara legal, né? Não, isso aqui eu tenho que sempre pensar no outro, eu tenho que ser sempre empático, então eu sempre deixo o outro em evidência, né? Só para a gente lembrar do fundamento do cara legal, né? A gente sempre tem que ter em mente que o cara legal ele evita conflito. Então isso é uma maneira bem direta de evitar conflito, né? Sempre que eu privilegio o outro, ou sempre que eu dou a importância para o que o outro está precisando, eu evito de entrar em conflito com essa pessoa, né? Uma outra consequência desse paradigma é a inibição dos sentimentos, né? Então, o cara legal, ele vai estar o tempo todo reprimindo os seus sentimentos, porque ele precisa estar com aquela a máscara de que está tudo ok, de que está tudo legal, né, de que não tem nada de errado acontecendo, e em algumas vezes tem, porque ele está, né, ignorando o seu próprio sentimento. Então é muito difícil na prática, no dia a dia com um cara legal,
tu tá fazendo alguma coisa e ele manifestar, ele dizer assim, ah, bah, não gostei disso, ou, né, não, quer ver tu perguntar para um cara legal o que ele quer de almoço. A resposta padrão do cara legal vai ser, ah, tu que sabe, ah, qualquer coisa tá bom. Ele não vai pegar e dizer assim, não, hoje eu tava afim de comer um bife, sei lá, ele não vai falar isso, porque isso poderia vir a entrar em choque com o que aquela outra pessoa poderia estar querendo, né? E uma postura de que está tudo de perfeição, né? Inclusive isso meio que se traduz e meio que se reflete naqueles que rodeiam o cara legal. Então, o cara legal muitas vezes transfere essa demanda por tudo tá ok, tudo tá bem também para aqueles que ele gosta, aqueles que convivem com ele. E aí ele, né, para os outros de fora, tá tudo bem, não tem conflito, não, meu relacionamento com a minha esposa é o melhor do mundo, porque eu nunca brigo com ela, porque a gente não é um casal perfeito, porque se tu expor algum problema, isso abre margem para alguém te contrapor, e isso, né, poderia iniciar um conflito, né, porque é um choque entre entre opiniões diferentes. Então, o cara legal vai evitar isso, né? Da onde que se origina o paradigma do cara legal, né? O paradigma do cara legal vem da infância, geralmente. Na fase, eu acredito que o Robert Glover, ele tem um pezinho na psicanálise, tá? Porque eu reconheço algumas dos aspectos que ele descreve na teoria psicanalítica. E uma delas me parece essa aqui, porque quando ele menciona onde surge o paradigma do cara legal, ele justamente vai falar para a gente mais ou menos no período de estruturação dentro da psicanálise. Então, é um período realmente importante para a constituição da nossa personalidade. Então, faz todo sentido que o paradigma do cara legal se origine nesse ponto aí do nosso desenvolvimento. Então, seria algo como... Ele não dá exatamente essa idade, tá? Mas dá muito a entender que seria ali pelos 5, 6, 7 anos ali, que é quando a gente se estrutura. Então, faz todo sentido. Geralmente, isso acontece por conta de um contexto disfuncional, né? E aí, disfuncional, a gente poderia alongar bastante, poderia comentar um monte sobre o que seria disfuncional dentro de uma dinâmica familiar, mas existem alguns elementos que vão indicar essa disfuncionalidade, e, de modo geral, o paradigma ele se estrutura justamente num medo, um medo originário, eu chamo de medo originário, não sei se ele menciona isso no livro, mas eu particularmente diria que é um medo originário, que é o de ser abandonado, ficar nesse sentido abandonado. Então, muitas vezes, essa criança, ela foi abandonada de fato, ou ela se sentiu emocionalmente abandonada em determinado momento, e ela só se recuperou a pessoa, né, esteve não mais abandonada a partir do momento que ela começou a ser muito legal. E ela foi muito reforçada em ser legal, né? Então, enquanto tu for legal, tu vai conseguir, né? Eu vou estar contigo, eu vou, né, reforçar o que tu tá fazendo, vai ser tudo muito bom. Se tu não for legal, então daí não tem nada disso, eu vou me fechar, eu vou me afastar, né? Isso eu tô falando sendo pessoas cuidadores dessa criança, né? Pais, mães, avós, enfim, pessoas muito próximas dela. E aí ela aprende com isso que ela não pode ser autêntica, né? De que aquilo que ela faz muitas vezes vai resultar em abandono. E se ela tiver que escolher, isso qualquer pessoa, né? E aí vocês vão vir a concordar comigo, mas entre tu escolher ser abandonado e escolher a tua autenticidade para uma criança dessa idade, ela vai escolher não ser abandonada. Então ela começa a abrir mão de si mesma nesse período, e isso vai se reforçando à medida que ela se desenvolve, e dali se estrutura, né, se cristaliza, e fica bem difícil de romper isso no futuro. Os efeitos negativos, né, que tem para o cara legal em termos bem práticos, ele não vai conseguir levar adiante projetos pessoais ou terminar os projetos que ele começa. Muitas vezes ele começa projetos e ele acaba deixando pela metade, porque sempre aparece alguma prioridade, né, de outra pessoa, geralmente. Então, olha, tu precisa dar mais atenção aqui para o trabalho, outra precisa dar mais atenção para a família,
porque tu tá, né, essa coisa pessoal que tu tá fazendo, ela tá tomando o tempo, o teu tempo, todo o teu tempo, e o cara legal, ele compra essa ideia, ele acha realmente que ele dar prioridade para alguma coisa que é dele, vai estar estragando alguma outra coisa de outras pessoas, e isso vai gerar conflito. Então, né, sempre esse conceito chave aí, à medida que a gente se aproximar de um conflito, o cara legal, ele tem a tomada de decisão muito padronizada, ele vai evitar o conflito e vai ir para o lugar para a zona de conforto, né. Os relacionamentos costumam ser muito insatisfatórios, principalmente os afetivos, para o cara legal, porque além de ele evitar conflito o tempo todo, e ser então uma pessoa, o relacionamento vai ser algo muito tido como muito morno por aqueles que rodeiam o cara legal. Então ele acaba a pessoa que está convivendo com ela vai, por um lado, racionalmente, ela vai ter dificuldade em dizer, encontrar defeitos nessa pessoa. Vai dizer, ele é perfeito, ele é um cara muito bom, ele é bom com todo mundo, ele é muito legal. Mas ela vai estar, a pessoa que está com ele vai estar insatisfeita, não vai estar, né, vai estar sempre imaginando, assim, sem conseguir dizer porquê, mas parece que vai estar faltando aquela coisa, aquele tempero, aquela coisa que faria com que ela se sentisse mais atraída por ele, e isso como resultado, né, um relacionamento morno para ambas as partes, né. E o outro lado também, existe um outro ponto, que é justamente esse da pessoa não, né, pro próprio cara legal, ele não buscar o que ele quer. Então, como ele não expressa o que ele quer, o que ele deseja, e ele fica esperando que isso seja suprido para ele, meio que automaticamente, porque lembremos novamente do capítulo 1, a premissa do cara legal é, se eu fizer tudo certo e tudo estiver de acordo, o mundo estiver perfeito e lisinho, então eu vou conseguir o que eu quero. Então ele está sempre buscando arrumar tudo e deixar tudo perfeito, para daí então ele ser feliz e conseguir o que ele quer. E aí, como ele acha que ele está indo por esse caminho e está certo e por esse caminho, ele fica esperando que as necessidades dele sejam supridas, e daí elas nunca são, e ele está sempre muito frustrado com o relacionamento, né? Isso costuma desembocar em problemas de relacionamento bastante sérios, e inclusive muitas vezes o cara legal vai em busca de terapia de casal, ou não, o casal onde tem um cara legal vai em busca, às vezes, ou a esposa, ou ele mesmo, ou muitas vezes ambos, né? Ambos chegam à conclusão que eles precisam de ajuda, e costuma ser aí que começa a ser mexido essa questão do cara legal, né? E os problemas emocionais e psicológicos que resultam disso, ou seja, como a pessoa está sempre reprimindo sentimentos, reprimindo emoção, isso se acumula, isso pode somatizar, a pessoa ter um monte de problemas que ela não sabe dizer de onde está vindo, e problemas realmente, transtornos mentais, agravamento, né, de ansiedade, de depressão, de alguma dependência química ou não. Então, esse só para citar alguns dos problemas que decorrem dessa síndrome do cara legal, né, e do paradigma do cara legal. E qual seria, então, né, o caminho para a mudança em relação à síndrome do cara legal? O primeiro passo, ao longo de todo o livro, Robert Glover, ele dá, vamos chamar assim, um roteirinho para tu conseguir melhorar, né, se não solucionar, eu acredito que não seria interessante falar em solução, porque a gente poderia remeter isso à cura, e isso não é muito adequado quando a gente fala em transtornos mentais, principalmente quando a gente está falando de estruturação, né? Mas, enfim, uma melhora significativa da condição passa por entender, identificar os padrões, esses padrões que estão descritos no livro, primeiramente, né? Primeiro tem que conseguir identificar eles acontecendo, porque muitos deles passam desapercebidos pelo cara legal, né? Ele tem que começar a identificar, perceber e internalizar eles, para poder identificar quando eles ocorrem novamente, né? As recorrências, e também entender as origens. Entender as origens é muito importante. Muitas vezes num trabalho, na grande maioria das vezes, o trabalho de psicoterapia, um trabalho voltado para a parte de saúde mental, vai falar de passado, vai falar dessa parte de infância, de estruturação do sujeito, e seja por um viés ou por outro, né, mesmo que a gente esteja falando de outras abordagens, e nesse caso, então, a gente entende da onde está se originando aquele padrão de comportamento, e uma coisa está bem ligada na outra, tá, pessoal? Quando a gente identifica a origem,
a gente também começa a identificar os padrões que a gente repete desde a infância até hoje. Então, muitas vezes, a escolha de um parceiro tem muito a ver com aí uma coisa bem édipica do, dentro dos relacionamentos, né? A gente escolhe, muitas vezes a gente escolhe uma pessoa que tem traços dos nossos pais e que são, né, então tem alguma correlação com essa parte desse trauma de abandono que eu mencionei mais cedo para vocês, né? Pessoal, bastante resumido essa parte do capítulo 2. Eu honestamente não quero cansá-los, né, e falar demais sobre os capítulos. Quero deixar os vídeos relativamente curtos. Obrigado por vocês terem acompanhado até aqui. Se acompanharam e estão gostando, se inscrevam aí no canal, curtam aí o vídeo, né, pro YouTube também lançar ele para outras pessoas que também se identificam com o tema, e especialmente compartilhem com as pessoas que vocês identificam que têm esses traços, ou se vocês mesmos têm, né, compartilhem com alguém próximo, porque entender, como eu falei para vocês agora há pouco, né, entender o processo é importante para se libertar dele, e as pessoas que convivem com a gente, também entendendo o processo, elas passam a entender um pouco melhor como que a gente se comporta, e acabam sendo mais receptivos, mais tendo mais empatia quando a gente exibe alguns dos comportamentos que, por enquanto, ainda não estão no nosso controle, né? Então tá, pessoal, abração, obrigado aí que vocês estiveram até aqui, e até a próxima aí, no próximo capítulo do livro, tá?